Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade? Hoje vamos aqui fechar Zacarias, capítulo 8 ao 14. E ali a gente vê visões dando lugar a promessas, batalhas e revelações sobre o fim dos tempos. O tom muda, sai da restauração física e entra na revelação messiânica. Tem muita profecia aqui sobre Jesus. Capítulo 8, Deus fala de restauração com autoridade. Ele diz assim: tive grande zelo por Sião. É uma promessa de que o Senhor voltaria a habitar em Jerusalém. Mas há algo mais profundo aqui. Não é sobre território, não. É sobre habitação espiritual. Deus promete um tempo que verdade e justiça serão um alicerce da sociedade. E os idosos e as crianças vão voltar a encher as ruas em segurança. A imagem de um reino restaurado sobre a presença do Senhor. Ele ainda anuncia que o jejum ele se tornaria festa. Ou seja, o tempo de luto seria transformado em alegria. E aí a gente tem na sequência o capítulo 9, surgindo uma das profecias mais marcantes sobre Jesus. Fala assim: eis que o teu rei vem a ti, justo e vitorioso, vem humilde, montado num jumentinho. E séculos depois Jesus entra assim em Jerusalém, dessa exata forma. Mas antes dessa cena, Zacarias descreve o juízo sobre os inimigos de Israel e a promessa de libertação. Deus diz que protegerá o seu povo e que o sangue da aliança libertará os prisioneiros da cova. Uma linguagem que aponta para o poder redentor do sacrifício de Cristo. Depois a gente tem o capítulo 10, onde o tema é autoridade espiritual. Deus confronta os falsos pastores e os ídolos domésticos, imagens que representavam ali líderes que conduziam sem, de fato, ouvir o céu. Então ele promete levantar um novo pastor, guiado por sua própria voz. Deus fala de um tempo em que fortaleceria a casa de Judá e reuniria o povo disperso. É uma profecia de reunificação, mas também de governo espiritual legítimo, onde o Senhor mesmo iria pastorear o seu rebanho. Aí, dando sequência, a gente chega no capítulo 11, onde vem uma visão muito sombria. Zacarias encena o papel de um pastor rejeitado. Ele tenta apacentar o povo, mas é desprezado. E aí recebe 30 moedas de prata como pagamento. O que te lembra isso? 30 moedas de prata como pagamento? Foi o mesmo valor que Judas recebeu para trair Jesus. Olha, você vê tantos séculos antes ali, já apontando para isso, E Deus estava mostrando ali o coração humano, rejeitando o verdadeiro pastor, com P maiúsculo, referindo ali a líderes corruptos, autônomos, a todo o povo que rejeitaria Jesus lá na frente. A profecia mostra o preso à rebeldia espiritual, quando o povo rejeita o pastor, que é ele, e é entregue a pastores que destroem tudo. É foda. E aí no capítulo 12, Deus fala de um tempo de batalha e revelação. Jerusalém seria como uma taça de embriaguez para as nações. Quem tentasse atacá-la se feriria. Mas o clímax está no versículo 10. Fala assim: derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram. Essa é uma das passagens mais explícitas sobre Jesus crucificado. Zacarias escreve um povo que reconhece, chora e se converte ao perceber que feriu, que traspassaram, que atacaram o próprio Deus. É o arrependimento coletivo que antecede a restauração final. E ele segue para o capítulo 13, onde Deus promete purificar a nação. Ele diz: naquele dia uma fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação de pecado e da impureza. Essa fonte é espiritual, o sangue de Cristo que limpa e renova. E o profeta também fala que o pastor seria ferido e as ovelhas ficariam dispersas. Outra profecia cumprida na prisão de Jesus, quando os discípulos fugiram, cada um foi para o seu lado, mas terminando com esperança, que Deus prometeria trazer de volta o remanescente, purificado pelo fogo, que ele voltaria, Ele ressuscitou. Aí depois a gente tem capítulo 14, o livro chegando no ápice, Zacarias descrevendo o dia do Senhor em que as nações se reuniriam contra Jerusalém, mas o próprio Deus desceria para guerrear. Aí fala: o Monte das Oliveiras se fenderá, a mesma montanha de onde Jesus subiu ao céu e para onde voltará. E naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Jerusalém se tornará o centro do reino e de lá fluirão águas vivas, símbolo do Espírito Santo, trazendo vida eterna. É o retrato do fim dos tempos, já falando muito lá na frente, quando o governo de Deus de fato seria pleno e visível, seria instaurado para todo o povo. E aí duas visões a gente guardar dessa segunda parte aí de Zacarias. Zacarias mostra que o Messias seria ferido, mas voltaria em glória, unindo redenção e realeza. E 2, o fim da história é Deus reinando visivelmente com o Espírito fluindo como um rio de vida sobre toda a terra. No fim, apesar de tudo, Deus vence. Apesar de tudo que aconteceu com Jesus, no final ele ressuscita, no final ele vem e ele vai nos governar. Em nome de Jesus. Quero nesse momento, Senhor, te agradecer porque tu enviaste Jesus, Pai. Dá-nos o entendimento do que significa isso na prática, para que a gente não fique só teórico, Pai, para que a gente não fique só achando que entende, mas mostra para nós o que significa isso, que a gente possa ter Jesus nas nossas vidas, que a gente possa, Pai, ter mais domínio, Pai, das coisas do Teu reino, mais sabedoria, é o que eu te peço em nome de Jesus.
Amém? Fique à vontade para comentar, compartilhar. Amanhã a gente segue com Malaquias, né? Um livro também que será feito um vídeo único. Estuda e vem amanhã para ver o vídeo. Deus te abençoe.